Salve galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando então a nossa terceira aula da sétima semana de aulas online e a aula de hoje será a respeito da comparação e ordenação de números decimais, tá legal? Quando a gente fala em comparação, a gente quer saber se o número é maior, menor ou igual, certo? Como aqui, ó, 10,4 é o que de 1,044? Maior, menor ou igual? Quando a gente fala em ordenação, a gente quer colocar os números decimais numa ordem crescente ou decrescente, tá legal? Então, bora aprender, vamos lá ver mais esse conceito. Pessoal, vocês já devem ter reparado, né, a quantidade enorme de números decimais com o qual a gente tem contato aí no nosso dia a dia. Como a gente já viu lá na aula 1, né, o preço de várias coisas no supermercado são dados por números decimais. A temperatura, né, quando a gente vai medir a febre de uma pessoa, ou quer saber a temperatura de armazenamento de certos alimentos, a gente vai olhar com números decimais. Então, ele está muito presente no nosso dia a dia. E aí, saber comparar esses números decimais é muito importante, né? Eu vou lá comprar um pacote de macarrão. Tem de duas marcas, dois preços. Eu quero comprar o mais barato. Como é que eu vou saber qual é o mais barato se eu não souber comparar esses números decimais? Estão me entendendo? Então, essa ideia de comparação ela é muito importante. E, ao mesmo tempo, é bem tranquila de ser feita também. Olha só, eu tenho dois modos, né, para eu poder comparar os números decimais. Duas situações que podem acontecer. A primeira é quando eu tenho a parte inteira. Lembra que a parte inteira é o que está antes da vírgula. Lembrou? Guardou? Tá? Então, a primeira situação é quando a parte inteira dos números são diferentes. Bom, se a parte inteira dos números são diferentes, fica fácil de eu comparar. Porque basta eu comparar a parte inteira, ó. Então, ó, como 4 é maior que 2, então a gente conclui que 4,1 é maior do que 2,51. Então é bem fácil de eu comparar os números decimais quando a parte inteira é diferente, porque basta eu comparar a parte inteira. Tá legal? Aqui, ó, esses dois números decimais. Qual deles aqui será que é o maior ou o menor? O que a gente pode afirmar a respeito deles? Repare que a parte inteira dos números é diferente. Olha só, aqui a parte inteira é 0. Né? Lembra que a parte inteira é o que está antes da vírgula. E aqui a parte inteira é 1. Então, como 0 é menor que 1, como 0 é menor que 1, a gente conclui o quê? A gente conclui que esse número, que é o 0,523, é menor que 1,3. Tá legal? Então vejam que a comparação de números decimais não tem nada a ver com a quantidade de algarismos que o número tem. Esse número tem 4 algarismos, mas ele é menor que esse que tem só 2. Tá legal? Isso porque a parte inteira desse primeiro número é menor que a parte inteira desse número que está aqui. Tranquilo? Fácil? Mais ou menos? Não tem muito segredo não, né? Olha só, esse número aqui também, ele tem apenas 2 algarismos, mas ele é maior que esse número que tem 3. Isso por quê? Porque a parte inteira desse número é maior que a parte inteira desse. Agora, tem situações em que a parte inteira dos números é igual, como nesse caso aqui, ó. Aqui eu tenho uma unidade e aqui eu também tenho uma unidade. Então, a parte inteira, nesse caso aqui, ficou igual. Aí a gente vai comparar a parte decimal agora, tá? Lembra que a parte decimal é depois da vírgula. Então, a gente vai comparando ordem por ordem, uma casa de cada vez. Como assim, ó? A gente vai para a próxima casa. Aqui eu tenho 4 décimos. E aqui, quantos décimos tem? Tem 0, tá legal? Então, ó, como 4 décimos é maior que 0 décimos, a gente conclui que 1,41 é maior que 1,041.
Tá legal? Então, ó, mais uma vez, como 4 décimos é maior que 0 décimos, 1,41 é maior que 1,041. Isso acontece porque a parte inteira era igual. Daí a gente foi comparar a parte decimal. Se desse um empate na parte decimal, se aqui fosse 4 e aqui fosse 4, aí eu ia comparar a parte dos centésimos, tá certo? Uma outra ideia, tá? Que também é legal de ser usada e que muita gente gosta, é eu igualar as casas decimais. Como assim, ó? Aqui eu tenho décimos, centésimos, aqui eu tenho décimos, centésimos, milésimos. Aí eu vou igualar as casas decimais. Eu vou colocar aqui, ó, 0 centésimos, para eu ficar com a mesma quantidade. Como nós vimos na aula passada, acrescentar zeros aqui não vai modificar o número, né? Então eu tenho, ó, 1,410 maior que 1,41. Repare que a gente tem aqui, ó, 410 milésimos, né, sendo maior que 41 milésimos. Então, como é a parte decimal desse número é maior que a parte decimal daquele, a gente conclui que o primeiro número é maior que o segundo. A mesma coisa aqui, ó. Primeira coisa que eu faço para comparar um número decimal é olhar na parte inteira dele. Então, olhando na parte inteira, dá empate, né? Ó, 0 na parte inteira, 0 na parte inteira. Aí eu vou começar a comparar a parte decimal. No décimos aqui, ó, tem 0 também. E o décimo daquele número também é 0. Então, por enquanto, empatou. Vou comparar o centésimo. Nesse número aqui eu tenho 2 centésimos. Nesse daqui eu também tenho 2 centésimos. Então ainda está empatado. Para eu desempatar esse jogo aqui, eu vou comparar o milésimo. Aqui tem 5 milésimos. E lá que não tem nada de milésimos. Aí a gente acrescenta um 0 no final. Pronto, aqui tem 5, lá tem 0. Então aqui eu fiquei, ó, com 25 milésimos. Lá eu tenho 20 milésimos. Então, como 25 milésimos é maior que 20 milésimos, podemos concluir que o número da esquerda é maior que o da direita. Tá certo? Vamos comparar esse último aqui, ó. Bom, de cara, eu vim aqui, já percebi que a parte inteira é igual. Se a parte inteira é igual, eu tenho que comparar a parte decimal. Tá? Aqui eu tenho 1 décimo, aqui eu tenho 2 décimos. Pronto. Já sei que o primeiro número é menor que o segundo. Por quê? Porque se deu empate na parte inteira, na parte decimal, esse número aqui é maior, né? Então eu tenho que 1 é menor que 2. Aqui eu tenho 1 décimo, lá eu tenho 2 décimos. Ou ainda, se você preferir, né? Acrescenta aqui o centésimo. Aqui você tem 1 centésimo, aqui tem 0. Quando não tem nada, a gente acrescenta um 0, tá? Então eu fiquei com 11 centésimos de um lado, do outro eu tenho 20 centésimos, como 11 é menor que 20, 1,11 é menor que 1,20. Tá legal? É bem tranquilo, né? Acho que não tem muita dificuldade. É só você fazer com bastante atenção. Tem duas regras. Primeiro, você olha a parte inteira. Tá? Se você conseguir distinguir o número maior apenas observando a parte inteira, ótimo. Se você não conseguir distinguir isso, porque a parte inteira é igual dos números, aí você vai olhar a parte decimal. Sempre tomando cuidado, tá? Uma ordem de cada vez. Décimos, centésimos, milésimos. Se necessário, acrescente um 0. Vou colocar na sua tela aí, gente, um exercício da apostila. Se não estiver enganado, é o exercício número 6, página 19. Bom, ele vai aparecer na sua tela. Eu quero que você pause o vídeo. Tente fazer antes do professor. Eu já venho com a resposta. E aí, gente, conseguiram fazer exercício número 6? Então, ó, o problema tinha a imagem de uma placa de trânsito, né? Dizendo que a altura máxima de uma passarela era de 4,5 metros. 4 metros e meio. E aí na estrada tem um caminhão e um ônibus que vão chegar, né, até na onde está a passarela. Qual deles vai conseguir passar por debaixo da passarela? Tá legal? Lembra que a altura máxima é de 4,5. Se eu tiver um veículo com uma altura maior que 4,5, esse veículo não vai passar. Então vamos comparar aqui, ó,
o caminhão consegue passar debaixo da passarela? Sim ou não? A resposta é não, né? Por quê? Por que o caminhão não consegue passar debaixo da passarela? Porque 4,58 é maior que 4,5. Como é que eu sei que 4,58 é maior que 4,5? Ó, por uma simples comparação. A parte inteira é igual. Aí eu vou comparar a parte decimal, né? A parte decimal tem 58 centésimos. E aqui a parte decimal tem 50 centésimos, porque eu acrescento um zero. Então, como 58 é maior que 50, eu concluo que 4,58 é maior que 4,50. Portanto, o caminhão ele não passa debaixo da ponte. E o ônibus, que tem essa altura de 4,44 metros? Bom, o ônibus a gente conclui que sim, né? O ônibus passa debaixo da ponte, da passarela, né? Por que o ônibus passa? Porque 4,43 é menor que 4,5. Ah, mas como é que você chega a essa conclusão, professor? Fácil, né? Uma simples comparação. A parte inteira dos números é igual, então a gente vai tentar desempatar pensando na parte decimal. A parte decimal desse número aqui, ó, é 43 centésimos. Aqui você tem 50 centésimos, porque eu vou acrescentar um zero. Então, como 43 centésimos é menor que 50 centésimos, eu concluo que 4,43 é menor que 4,50. Tá legal? Tá aí uma situação, né, prática do nosso dia a dia. É muito comum a gente ver nas estradas aí essa placa de trânsito e as passarelas, os viadutos que cruzam a estrada. Mais um exercício na sua tela aí, exercício número 7 da página 19. Tente fazer primeiro que o professor, tá? Outra aplicação que nós temos para comparação de números decimais é quando a gente quer ordenar as coisas. Ordenar é colocar em ordem crescente ou decrescente, né? Do menor para o maior, que é o crescente, ou decrescente, que é do maior para o menor. Tá legal? Então, aqui nesse exercício número 7, dá para a gente trabalhar esse conceito, ok? Bom, o problema diz assim: uma escola promoveu um concurso de redação com notas de 0 a 10 e premiou os 5 melhores alunos. Então, aqui eu tenho a nota dos 5 melhores alunos, da Juliana, do Kleber, Tiago, Eduardo e Sueli. Bom, o aluno que teve a maior nota, a melhor nota, ganhou medalha de ouro. Que teve a segunda melhor nota, medalha de prata. A terceira melhor nota, medalha de bronze. A quarta melhor nota, uma menção honrosa. E a quinta melhor nota também, uma menção honrosa. Tá? Então, ele quer saber aqui no exercício como é que ficou essa premiação. Quem ganhou a medalha de ouro? Quem ganhou a medalha de prata, de bronze, tá? Quem ficou em quarto e quinto lugares? Bom, para a gente poder ordenar esses números, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma comparação deles, tá legal? Como é que eu comparo? Primeiro eu vou comparar a parte inteira. Então, de todos os números que tem aqui, ó, qual deles tem a maior parte inteira? É o 7,73, é o 5,41, ao 9,08, 6,82 ou 5,6. Então, pensando só na parte inteira, o maior que eu tenho aqui é o 9. Tá? Então, 9,08 foi o aluno que teve a maior nota, foi o Tiago. O Tiago ganhou a medalha de ouro, então, com a nota de 9,08. Depois, quem ficou em segundo lugar? Bom, de novo, eu vou continuar comparando a parte inteira apenas. Depois do 9, qual número é o maior? É o 7, né? Os 7 inteiros aqui da Juliana. Então, 7,73 foi a segunda maior nota. Então, a Juliana ganhou medalha de prata. 7,73. Quem ficou em terceiro lugar, pessoal? Terceiro lugar, já foi o Tiago, já foi a Juliana. Então, comparando a parte inteira desse número, desse e desse, a gente conclui que o 6,82 do Eduardo é maior que o 5,41 e o 5,6. Então, o Eduardo ficou em terceiro lugar com medalha de bronze, com uma nota de 6,82. Quem ficou em quarto lugar? Agora é que eu quero ver, ó. A gente tem ainda para colocar aqui, ó, o Kleber e a Sueli. O Kleber com 5,41, Sueli com 5,6. E aí, qual número é maior? Repare que agora a parte inteira ela é igual nos dois números. Se a parte inteira é a mesma, eu vou ter que comparar a parte decimal.
Aí na parte decimal desse número aqui, ó, eu tenho 4 décimos e 1 centésimo. Na parte decimal desse número, eu tenho 6 décimos e 0 centésimos. Então aqui eu tenho 41 centésimos e aqui eu tenho 60 centésimos. Bom, 60 é maior que 41, né? Então quem teve a nota 5,6 ficou em quarto lugar. Então foi a Sueli que ficou aqui em quarto lugar, com a nota 5,6 ou 5,60, que é a mesma coisa. Em quinto lugar ficou o Kleber, né? Kleber ficou aí em quinto lugar com a nota 5,41. Tá legal? Então, falou em comparação de números decimais, a gente tem sempre que lembrar de fazer dessas duas maneiras, né? Primeiro, compara a parte inteira. Então, somente comparando a parte inteira já dá para eu classificar. Se a parte inteira for igual, aí a gente vai comparar a parte decimal. Bom, um dos objetivos disso é para a gente fazer uma ordenação. Ordenação é colocar em ordem, né? Nesse caso, a gente fez do maior para o menor. Tá legal? Mas podia ser uma ordenação ao contrário, do menor para o maior. Bom, é isso aí. Essa foi a nossa terceira aula. Tarefa no final do vídeo, gente. Não deixe de fazer para tirar dúvida depois na nossa live quinta-feira. Ok? Grande abraço.